Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do Meditando na Palavra. E agora no mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nós vamos ter um mês temático aqui no canal, em que eu vou buscar trazer a história de algumas mulheres de fé que podem estar nos inspirando e nos motivando a agir e a ter as mesmas atitudes que elas tiveram no seu tempo, e o quanto essas mulheres, através das suas atitudes, através da sua confiança em Deus, elas vieram impactar as gerações seguintes. Da mesma forma, eu acredito que o Senhor pode usar a história dessas mulheres, os seus exemplos, de forma prática para a gente aplicar no nosso dia a dia, para que dessa forma, assim como elas, nós venhamos também a fazer a diferença no nosso tempo, no lugar onde o Senhor nos colocar. Nada melhor do que começar essa série com uma personagem incrível que nós encontramos nos relatos do Antigo Testamento, que é Ruth, a Moabita. Nós sabemos que Ruth foi uma mulher muito especial, inclusive assim, muito do que se vê na mulher virtuosa de Provérbio 31, nós conseguimos enxergar na história de Ruth, na vida de Ruth. Se você não está muito familiarizada com essa personagem, ela tem um livro próprio na Bíblia, lá no Antigo Testamento, é um livro que vem depois do livro de Juízes, e é o livro de Ruth. Ele fica entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel. E nesse livro, que ele é bem curtinho, você pode ler ele do começo ao fim, nós temos o relato então dessa mulher, que foi uma mulher que tem muitas coisas interessantes na vida dela, na trajetória dela, que podem nos ensinar importantes lições para nossa vida. Então, para contextualizar vocês um pouquinho a respeito da história de Ruth, no tempo dos juízes houve uma grande fome na terra, e existia um homem chamado Elimeleque, e ele, com a sua mulher e seus 2 filhos, eles partiram da cidade onde eles moravam, que era Belém, em Judá. Eles pertenciam à tribo de Judá. Eles foram se instalar nessa terra, na terra de Moabe, entre os Moabitas. Só que acontece, gente, os Moabitas, eles eram um povo pagão, e inclusive um povo inimigo do povo de Israel, do povo de Deus. Mas, por conta dessa fome, então, esse homem, junto com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, eles resolvem se refugiar junto com os Moabitas. Passa-se muito tempo, esses filhos crescem e acabam se casando com 2 mulheres, cada um com uma mulher, do povo, do povo de Moabe, Uma delas é Orfa e a outra é Ruth. E passa depois mais um tempo, Elimeleque acaba morrendo e os seus filhos também. E aí nós temos esse cenário em que está 3 viúvas, A viúva Noemi, que perdeu o marido e seus 2 filhos, Ruth, que era a esposa de um dos filhos, e Orfa, que era a esposa de outro. E na cultura judaica, a questão da viúva era uma coisa muito triste, porque quando uma mulher ficava viúva, alguém da família teria que receber essa pessoa na sua casa, teria que tratá-la, ajudá-la, porque se não fosse dessa forma, ela ficaria sem nenhum tipo de proteção, ela ficaria ali à mercê de esmolas, à mercê realmente da sorte. E aí nós encontramos Noemi nessa situação, tendo as 2 noras ali junto dela, e ela fica muito angustiada e triste, mas ela se vê na necessidade de ter que sair daquela cidade e voltar para Belém, voltar para Judá, que é a sua terra, para tentar ver o que ela poderia fazer lá, sendo viúva, como ela estava sendo naquele momento. E aí ela toma a atitude de dizer para Orfa e para Ruth que elas devem voltar para sua casa, para sua parentela, e que elas são jovens, então elas devem estar buscando um marido. Enquanto Orfa sofre com isso, ela acaba realmente decidindo voltar. Ela volta para sua casa, para os seus familiares, mas Ruth tem uma atitude diferente. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é uma atitude que Ruth tem. Inclusive eu tô com meu caderno aqui com algumas anotações sobre cada uma dessas mulheres. E a atitude que Ruth tem ela não se abate diante da incerteza do seu futuro. Sabe, gente, quando a gente olha para a história de Ruth, a gente vê uma mulher que ela além de ser viúva, ela era uma estrangeira, Ela estava saindo da sua terra, indo em direção à terra de Noemi, E para isso era 2 coisas assim que eram muito difícil no tempo, no tempo da lei, no tempo do Antigo Testamento, que era a vida de um estrangeiro e a vida de uma viúva, Tanto que lá em Deuteronômio, quando a gente vai ler as leis e que o Senhor entrega para o povo, através de Moisés, nós vemos muito de Deus falando assim: olha, trate com amor o estrangeiro, trate bem o órfão, trate bem a viúva, Porque eles eram pessoas que eles eram negligenciados, e eles eram uma minoria nessa sociedade, E muitas vezes eles eram marginalizados. E mesmo diante dessa situação dessa mulher se vendo viúva e estrangeira, ela não se deixa abater pela incerteza do seu futuro, mas ela escolhe confiar. Porque no versículo
15 do livro de Ruth diz assim: então Noemi a aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então, aqui nós vemos essa mulher, ela mesmo sabendo da dificuldade que talvez seria para ela sair da sua terra, abandonar os seus deuses, toda a sua cultura, para abraçar uma cultura totalmente nova, que era a cultura de Noemi, que era o povo de Noemi, para onde elas estariam indo, ela não se deixou abater pela incerteza do seu futuro, mas Ruth escolheu confiar nesse Deus que até pouco tempo atrás não era o seu Deus, né? Ela escolheu se refugiar, né, debaixo da proteção desse Deus, confiando de que ele seria com ela aonde quer que ela fosse, embora ela não fosse uma filha legítima da tribo de Israel. Ela escolheu se colocar nessa posição. Então, uma das principais lições que nós podemos aprender com essa personagem é não deixarmos que as incertezas do futuro, não deixarmos que muitas vezes, né, aquilo que se parece difícil, um problema, uma situação complicada na nossa vida, nos impeça de seguir em frente, nos impeça de tentar encarar da melhor forma possível, né, aquela situação, assim como Ruth fez. O segundo ponto que eu queria destacar para vocês na história de Ruth é que ela não fica parada, ela põe a mão na massa enquanto ela está vivendo essa situação nova na vida dela. E isso nós vemos no capítulo 2, em que diz assim, no 2, Ruth, a Moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E aí ela vai, gente, ela começa a trabalhar nesse campo. E lá nesse campo tem um homem que é dono desse campo, que é Boaz. Ele começa a observar que essa mulher é muito trabalhadora. Ela vai, ela trabalha, ela faz, ela se esforça, né? Ela não para em nenhum momento, ela vai colhendo, vai recolhendo as espigas que vão sendo deixadas para trás. E ela realmente tá ali para buscar o sustento dela e da sogra. E isso é algo que acaba chamando a atenção de Boaz, que a atitude de Ruth nesse sentido, ela acaba chamando a atenção desse dono, né, desse campo, e também de todos os trabalhadores que estão ali com ele, porque eles percebem que, né, essa mulher, ela tem um diferencial, que é ser trabalhadora, não ficar parada, sabe, não ficar esperando, né. Ela poderia ter, como estrangeira, como viúva, ter sentado junto com Noemi lá e ficar esperando o que ia acontecer na vida dela, mas ela escolhe, assim, confiar em Deus, mas também pôr a mão na massa, não ficar parada. Isso é algo que a gente também pode aprender, é uma lição valiosa que nós aprendemos com Ruth, que é mesmo diante de problemas, de situações difíceis ou de novas realidades na nossa vida, novas rotinas, né, às vezes um desafio que nós vamos ter pela frente, nós não ficarmos parados, nós não ficarmos sentados esperando, né, a boa vontade de Deus para fazer algo por nós, mas nós escolhemos confiar nele, né, não temermos o nosso futuro, mas colocarmos a mão na massa e ir em frente, confiando de que o Senhor estará conosco, que ele é quem vai nos guiar, ele que vai nos dar condições de alcançar aquilo que ele tiver para cada uma de nós. Então essa é a segunda lição que nós podemos aprender com essa mulher virtuosa que é Ruth. Outra coisa que me chama muita atenção nessa mulher, gente, é que ela escolhe fazer o bem ao próximo. Sabe, quando a gente lê a história de Ruth, a gente percebe que ela não teria obrigação nenhuma de seguir Noemi, ela não precisava, né, estar ali indo para Belém de Judá, ela não precisava nem sequer estar trabalhando para poder trazer o sustento para dentro de casa para ela e para sua sogra, mas ela escolhe fazer o bem, sabe? Mesmo diante dessa situação, talvez a gente pense assim, mas ela era jovem, ela tinha força, Noemi era mais velha, e realmente isso faz sentido, mas vamos nos colocar no lugar de Ruth, né? Ela era uma estrangeira, ela estava longe da sua família, longe da sua casa, longe da sua cultura, e ela estava ali, né, gente, querendo ou não, ela era viúva, ela tinha sofrido uma perda na vida dela, mas mesmo diante desse cenário em que talvez ela pudesse se desanimar, se desmotivar, ficar triste, né, ou abraçar o seu sofrimento e ficar ali paralisada, ela escolhe olhar para o sofrimento alheio, ela escolhe olhar para sua sogra, né, que era ainda mais vulnerável do que ela, e ela escolhe tomar uma atitude que é de cuidar da sua sogra enquanto ela estivesse ali, né, de ser talvez como uma representação, né, gente, não querendo comparar, como se ela fosse como um filho, né, que Noemi tinha perdido. Ela escolhe abraçar essa mulher, né, que era sua sogra, e ajudá-la e sustentá-la, cuidar dela, e isso, gente, é o que chama a atenção de Boaz, tanto que quando nós vamos ler no livro,
Quando nós vamos ler no texto, né, fala aqui no versículo 11, diz assim: Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, a sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Né? Então, nós vemos a atitude dessa mulher sendo... ela pensou tanto em Noemi e em ajudar a sogra dela, que isso, né, foi visto pelas outras pessoas. As pessoas estavam vendo a intenção dela. E sabe de uma coisa, gente, que eu tenho aprendido com o Senhor, é que quando nós escolhemos cuidar daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, Ele acaba cuidando dos nossos próprios interesses, sabe? Isso é uma das principais lições que eu aprendo com a história de Ruth. Ela poderia ter ficado se lamuriando, pedindo a Deus que resolvesse essa situação, sabe? Ela poderia ter chorado as pitangas, ela poderia ter ficado de braços cruzados, mas ela toma uma atitude totalmente diferente. Ela escolhe confiar no futuro dela, escolhe entregar esse futuro nas mãos de Deus, escolhe não ficar parada, mas trabalhar, e escolhe fazer o bem ao próximo enquanto ela está vivendo esses processos. E o que nós vemos na história de Ruth, no fim dela, é que o Senhor a honra por tudo que ela fez, sabe? Pela lealdade dela à sogra, pela bondade dela ao tratar as pessoas e principalmente, né, pelo cuidado que ela tem com a sogra, pelo respeito que ela tem a Boaz. Tudo isso é recompensado. Boaz acaba então resgatando Ruth, ela acaba se casando com ele, acaba tendo um filho que se chama Obed. E se você for ler, né, a genealogia de Jesus, Obed gera Jessé, Jessé gera o rei Davi, do qual o Senhor Jesus descende. E quando nós vamos lá para a genealogia de Jesus em Mateus, nós vemos Ruth sendo descrita na genealogia do nosso Salvador. Então nós vemos uma mulher que com suas atitudes, com a sua confiança no Senhor, ela impactou não somente a sua geração, mas todas as famílias, todas as nações da terra, porque por meio da descendência dela veio o Messias, né, o nosso Senhor Jesus, e o Senhor veio para salvar todos, né, tanto o pessoal do povo de Israel, como também estrangeiros, assim como Ruth era. Então, gente, essas são as 4 lições que eu aprendo com essa mulher, sabe? A primeira é nós não nos deixarmos que as incertezas do nosso futuro, né, nos paralisem, nós continuarmos fazendo as coisas sem ficar parado, né? Tudo que o Senhor nos pedir, o que a gente puder fazer de melhor no nosso dia a dia, a gente ir fazendo. A terceira coisa que eu aprendo é estar sempre ajudando ao próximo, né? Porque como eu disse, quando nós nos dispomos a fazer algo para o Senhor, né, o Senhor cuida dos nossos próprios interesses. E o mais importante de tudo, né, gente, é nós confiarmos no Senhor. Confiarmos de que Ele é quem está escrevendo a nossa história. Bom, gente, e essas então são as lições que a gente pode aprender com Ruth. Essas são algumas das, né, gente, porque se a gente for se aprofundar mesmo na história de Ruth, a gente pode tirar ainda muitas outras lições. Mas eu espero que esse vídeo possa te edificar, te abençoar, e que essas lições que nós aprendemos com essa mulher de Deus também possam te motivar, possam te encorajar a se tornar cada vez mais uma pessoa parecida com Jesus e uma mulher virtuosa, né, que faça diferença, né, dentro da sua casa, com a sua família, com seu marido, seus filhos, enfim, na sua vida. Esse é o vídeo de hoje. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!